Olá pessoal, boa noite. Aqui estamos novamente, eu, Isis José Leite, psicólogo, terapeuta corporal sistêmico e facilitador de constelação. Continuando uma série de lives que eu venho fazendo com os convidados, hoje a gente vai continuar com o tema escola, né? E o tema de hoje é justamente esse, constelação familiar, quando a dor aparece na escola. Hoje nós temos uma convidada super especial, a professora Jessie, tá? Professora Jessie, daqui a pouco ela já vai entrar, né? A professora Jessie vai contar um pouquinho da história. A gente vai conversar sobre os problemas que acontecem na escola e como que a constelação pode ajudar a gente. Primeiramente, como eu sempre costumo fazer, eu agradeço todos aqueles profissionais que permitem com que a gente possa aqui na tranquilidade do lar estar trabalhando, tá? Então, os médicos, enfermeiros, bombeiros, militares, todos eles, né, que de uma forma ou de outra contribuem para a paz social e também para que a gente possa, no conforto do nosso lar, continuar nossas atividades. Então, meu profundo agradecimento a eles. Tá? Convido vocês, para quem ainda não foi, para visitar o meu canal no YouTube, onde todas essas lives ficam gravadas. Vocês podem acessar quando vocês quiserem. Tá? Não só acessar, né, dar um like e ajudar a divulgar. Né? Inscreva-se no canal, porque assim, semanalmente a gente tem um conteúdo novo. Né? As lives estão sendo feitas toda terça-feira ou eventualmente às quintas-feiras, mas uma vez por semana a gente retém esse contato. Tá? Vamos ver se a nossa amiga, nossa convidada já chegou, né? Aí a pessoa, se ela quiser, ela aceita, se ela não quiser, ela deixa a gente na mão. Mas a professora Jéssica já está entrando, tá? É uma simpatia de pessoa e ela vai nos trazer mais informações, mais elementos dentro dessa tônica que é a constelação familiar. Olha, boa noite, professora Jéssica. Boa noite. Seja bem-vinda ao espaço aqui, é um bate-papo que a gente faz com nossos amigos, né? É sempre, Nossa. logicamente, à luz da constelação familiar, mas é um bate-papo, é uma coisa da gente levar para as pessoas que nos assistem um pouco mais de informação, um pouco mais de Uhum. conhecimento, porque em constelação a gente fala assim, o drama do outro também é o nosso drama. Por Verdade. favor, então, por favor, professora Jéssica, então, se apresente, né? Fale um pouquinho da sua história. Ah, antes de você começar, eu já vou dar um Por spoiler. favor. Vou dar um spoiler. Ah, tá A professora certo. Jéssica é professora, é filha de professora e é neta de professora. Ah, Tradição familiar, né? Aliás, longa geração. o ensino está no sangue. Por Está. favor, professora Jéssica, seja bem-vinda. Obrigada. Quero agradecer pelo convite do Isis e desejo boa noite a todos que estão nos ouvindo, nos vendo, né? Bom, meu nome é Jessie, eu sou formada em pedagogia, educação e tenho mestrado na área de educação. Eu tenho já quase 25 anos de jornada no magistério, né? Só que, primeiramente, qual foi a minha experiência no magistério? Foi com os maiores, foi com o pessoal das faculdades, né? Então, o que a gente desempenhava ali? O conteúdo teórico, né? Passado para aqueles que iam fazer, estavam fazendo formação de professores e que iam trabalhar com as crianças, né? Aí nesse contexto todo, eu trabalhei com o pessoal que estava formando para pedagogia, para matemática, para biologia, enfim, todas as ciências, as licenciaturas que trabalhavam para a formação de professores. E a minha experiência com esse contato era apenas durante o estágio supervisionado, né? Então eu via as crianças lá nas escolas, tudinho, só que não tinha aquela relação. E o que aconteceu? Isso daí tudo foi em Várzea Grande, Cuiabá, Mato Grosso. Aí, em 2008, eu vim para Campo Grande. Estou em Campo Grande agora. E aí, devido a várias situações, não consegui entrar na universidade como professora de faculdade. Aí, parti para o ensino fundamental. Fiz concurso pela prefeitura e fui de encontro com o objeto de pesquisa dos meus alunos.
tive esse contato, isso já faz quase 10 anos, né? Já faz 10 anos, 12 anos, né, na verdade. E o que que eu tive ali? Eu, primeiramente, aqui vou aproveitar essa mídia, né? E, assim, homenagear as professoras do ensino fundamental, do ensino básico, as professoras da educação infantil. Elas, se vocês não têm esse contato, elas são verdadeiras guerreiras. Porque o que acontece lá na escola, elas pegam, a gente pega alunos, pegam sementinhas da sociedade dentro da nossa sala de aula. E o que, que nós nos tornamos ali? O que, que eu vejo, o contato de eu vê-las trabalhando? Elas são professoras, são enfermeiras, são psicólogas, são delegadas de polícia. Então, elas desempenham várias funções, várias profissões dentro do ser professora, Além de né? ser também, interrompendo você um pouquinho, além de ser também nesse papel, os pais e as mães dos alunos que E chegam, né? com Figuram certeza, mais essa com função. certeza. Uhum. Isso porque elas, e tem eles também, os professores, têm que desenvolver esse lado, esse contato. Porque as crianças vêm carentes, carentes não só de alimentação, como pode falar, as crianças vão por causa da merenda. Não, eles vão também por causa do abraço que o professor vai dar para ele na sala de aula, sabe? Um abraço O do colega. contato que ele tem com os coleguinhas. E aí, o que, que eu tiro da minha experiência? Eu tive que entender entender e colocar em prática toda aquela teoria que eu passava para meus alunos, lá na formação de professores, para minha sala de aula, certo? E aí foi bem uma espécie de teste de experiência, teste de métodos científicos. Muito interessante, porque uns eu aprovei e outros eu falei, olha, isso aqui não dá certo. Isso aqui foi feito por alguém que nunca passou pela sala de aula. E é legal isso que você está dizendo, né? Porque quando a gente observa essa trajetória que você fez, então, obviamente, Uhum. você começa como aluna, como todos nós, começamos como E, alunos, né, da escola, depois você uhum, se forma em pedagogia, que ou seja, é isso, uma potencial professora, depois você faz um mestrado na área de educação, ou seja, para isso, formar professor, né? pessoas. Então é interessante a sua trajetória, justamente porque você foi passando por essas várias etapas que compõem esse outro lado, que é a educação, né? Isso, E é agora você verdade. está na frente da batalha, né? Na Com os, frente, como você falou muito bem, com as sementinhas, né? com Com as as sementinhas. sementinhas. Porque, E é assim, interessante, deixa eu só uhum, complementar, o que é pois interessante é não. porque nessa live, né, na live passada nós falamos, né, sobre o papel institucional da escola e sobre os alunos. Mas a Uhum, escola não é só isso, né? O não, aluno é apenas uma parte da escola, né? isso, Hoje a gente vai ver realmente o lado do professor, essa figura que, infelizmente, no Brasil ainda é tão desprezada, né? Tão com certeza. menosprezada, né? Mas que exerce um papel fundamental, essencial na nossa sociedade, na nossa cultura. Isso é verdade. E assim, tendo esse contato mesmo na sala de aula, eu percebo que qual o poder nós temos, certo? Principalmente os menores, até o segundo ano, mais ou menos, que é uma faixa etária de 7, 8 anos a criança. Né? Então, eu percebo qual o poder do professor, qual o poder do exemplo que ele dá, como se diz, as mensagens subliminares que você passa, o que, que fica entre linhas ali. Você tem o poder de engrandecer uma criança, certo? Mostrar o potencial que ela tem para as coisas boas, para o bem, para gerar uma nova sociedade, e você também tem o poder, infelizmente, de denigrir a criança e com isso também ela juntar esse espaço, esses conteúdos atitudinais, e voltar a ser uma pessoa
marginal da sociedade, né? Então, o professor ele tem o poder para os dois lados, para engrandecer e para denigrir, para subestimar a essência da criança, né? E assim, pode falar. Isso que você fala tem uma fundamental importância, principalmente porque a gente vai falar aqui também sobre o olhar das constelações familiares, né? A gente sabe, dentro da constelação familiar, que o sistema familiar é o núcleo principal de todo ser humano. É onde a gente Isso, começa a nossa jornada aqui na Terra. Então, é, dentro do sistema familiar, os pais são os maiorais, os pais são os nossos deuses. E para a criança é funciona assim. Durante um certo tempo, né, no sistema familiar, a criança enxerga os pais realmente como super-herói. Na fase isso, da alfabetização, quando ela vai para a escolarização, ela conhece isso. outros O deuses, professor, o outros professor. deuses. E aí, geralmente acontece isso, né? A criança ela vai para a escola, o professor ensina e a criança ela está aberta para esse aprendizado. E quando esse E- aprendizado é diferente do que ela percebe dentro de casa, há um confronto. A criança É, chega e fala: Não, a professora falou que não é assim. isso, com E aí, certeza. justamente, é o poder que o professor tem. É um outro É, Deus, dentro de um outro sistema, que também isso, se revela, se reveste de uma importância fundamental. É essa tem a um tônica que a gente peso. vai pautar hoje aqui, né? Isso. Ele tem um peso enorme. Ainda mais assim, no meu caso, que eu sou mãe de alunos, né? Então, lá, ajudando os meus filhos, eu sempre ouvi isso. Mas a professora falou isso. Eu falei assim, mas eu também sou professora. Não, mas agora você é mãe. Não, não vem a gente como professora, vem como mãe. Então, como se diz, o professor, nessa fase mesmo que você disse, dos 5 anos que ele já começa a alfabetizar mesmo, 5 até os 8 anos, no máximo 9 anos, o que o professor falou é lei. Ninguém coloca abaixo, né? Então, como eu falei, para o bem e para o mal, Do bem para o mal. né? E isso é muito importante para o crescimento da criança, tá? Nós não estamos aqui desmerecer nada, nem falar que isso é certo ou que é errado. Não. É uma fase Não, muito importante, porque existe a fase em que os pais, olha, aí que é uma tônica que a gente vai falar aqui. Os pais, eles dão a educação, a educação. A escola isso, dá o ensino. dá Então, um quando a ensino criança chega na escola, ela já tem que estar educada. Ela já educada. tem que Isso, trazer o conteúdo do seu sistema familiar, né? isso, E não está acontecendo isso, infelizmente, né? Os pais estão isso, delegando para a escola, estão delegando para os professores a tarefa de educar. Então, eu com volto, certeza. dentro da minha filosofia, a escola não é lugar de educar, a escola é lugar de ensinar, né? Ensinar, verdade. E aí o que que acontece? Numa reunião de pais, você percebe a fala assim, mas eu não sei mais o que fazer com meu filho. Eu penso, Senhor, se você que é a mãe, que é o pai, não sabe, quem dirá nós? Não é a nossa responsabilidade, né? A gente faz o que é possível ser feito na escola, né? E daí isso gera, já vou passar para uma outra linha, isso gera justamente angústias dentro da nossa vida de professor. Angústias, ansiedades, por quê? A gente começa a refletir um pouco o que nós temos em casa e o que está acontecendo na escola. Então, assim, poxa, assim, da forma que nós conseguimos. Conseguimos orientar nossos filhos, conseguimos educar nossos filhos. Vemos que eles chegam na escola para receber isso que você disse, o ensinamento, a ciência. Mas o que, que acontece? Lá a gente percebe que eles não têm isso e ainda a gente tem que ensinar. Quer dizer, a gente tem que. É como se eles viessem zerado, né? Só estamos aqui para receber o que você vier trazer para nós. É quase isso. E é muito complicado, porque isso gera muita angústia. Isso é o caso de muitos colegas meus que eu vejo, meu caso também, que eu tive crises depressivas, crises de ansiedade, em virtude disso. Até que ponto eu posso ajudar, né? Então, esse choque cultural
leva muito ao professor a essa sensação de ansiedade, de interrogação. O que fazer agora? Às vezes até de incompetência, né? De frustração, né? Até com certeza, com certeza. Você, puxa, a gente fez um mestrado, isso e aquilo, tem os outros que fizeram doutorado, e agora? O que que você resolve? Isso Você daí tudo vai funcionar, né? Professora Jess, você tocou num ponto que é essencial. Apimentando a questão, né, e trazendo luz também para isso, dentro da constelação familiar, a gente fala que não existe ninguém superior aos pais, ao pai e à mãe, para a criança. E dentro da constelação existem regras de como é que funciona, como é que um relacionamento funciona. Sim. E o que acontece, geralmente, né, quando o professor ele se arbora assim, no direito ou na necessidade de se fazer no papel de Com pai e de mãe daquela pai. criança, ele está infringindo um funcionamento muito grande dentro do sistema. E isso faz com que esse sistema, que já está desequilibrado, Isso. continue mais ainda. Então, o professor, né, É. voltando na nossa fala, o Hum. professor ele tem aquela sala de aula, tipo, 30 alunozinhos, são 30 potenciais sistemas familiares em desequilíbrio. Isso, Quando o verdade. professor, na sua vontade realmente de resolver a questão, na sua vontade de trazer luz para aquilo, ele se coloca na posição de pai ou se coloca na posição de mãe, ele está interferindo de maneira assim, muito dramática no Isso. sistema familiar. E isso traz um sobrepeso, uma sobrecarga muito forte para o professor. Tá? Traz. Cada aluno traz o seu desequilíbrio, o desequilíbrio do seu sistema para dentro da escola. É, Né? são representantes. Exatamente. E aí, eu costumo brincar assim, que psicólogo também é gente. Né? Às vezes o pessoal esquece, mas psicólogo também é gente. Psicólogo também erra, psicólogo também tem dúvida, tem frustração, tem angústia, etc. E tal. E fazendo uma analogia, o professor também é gente. O professor Com também certeza. tem dificuldade. Muitos Sente. professores, muitos professores não conseguiram resolver na sua relação com o pai, Familiar. com a mãe, com o Isso. companheiro, com os filhos. Então, nós temos dentro da escola um encontro, vamos dizer assim, se a Isso. gente puder falar, de desequilíbrios ali que precisam dar um jeito de se correlacionar, né? Naquele curto espaço de tempo. Por curto espaço de tempo, né? Então são várias funções, vários papéis que precisam, por conta dessa necessidade, de serem feitos ao mesmo tempo e com maestria, né? Com certeza. E isso muitas vezes não é explicado na faculdade. Não, isso é Isso os verdade. nossos professores omitiram, por alguma situação ou por desconhecimento mesmo. Infelizmente, a gente vai aprendendo com a evolução do conhecimento, a evolução de todas as potencialidades de aprender, né? Igual eu. É, foi há pouco tempo que eu entrei em contato com sistemas familiares, né? Então, a partir do momento que eu entrei em contato, que eu estou conseguindo tentar resolver, né, as minhas questões, eu posso olhar de uma forma diferente para os meus alunos, né? Então, a gente observa essa situação mesmo que você disse. São vários desequilíbrios juntos numa sala só, numa escola só, né? Daí você não trabalha sozinha, porque eu sou denominada professora de atividades. Aí tem o professor de ciências, tem o professor de educação física, o professor de arte, né? Então aí junta tudo, E cada um com o seu problema, né? cada um o seu problema. Pois é. Mas é legal, mas é legal. Bom, a gente vai deixar um pouquinho de lado o aluno, né? Lógico, o aluno também é importante desse contexto que é a escola. Como eu já falei, a escola não faz sozinho. A escola existe porque existem os alunos, Os né? alunos, Mas sim. o problema aluno, vou colocar assim, a dificuldade de aluno, a gente já tratou um pouquinho na live anterior e a gente vai fazer também outras lives sobre Sim. o assunto. Hoje a gente vai explorar o lado do professor,
né? E é por isso sim, que a sua presença é muito importante, porque você traz uma experiência muito rica, principalmente porque você também, puxando sardinha para mim, puxando sardinha para a constelação, é, você passou pela experiência da constelação, né? sim, Então, eu gostaria que você, se você puder, logicamente, relatar um pouquinho como é sim. que era essa dificuldade antes, como é que você se enxergava. Você falou em crise de pânico, em angústia. Como é que era esse Sim. quadro mesmo? Olha só, o que que começava a se desenvolver? Você começa a ter, no caso, eu comecei a ter sintomas de que tudo que eu estava fazendo não estava bom, não era o suficiente. Isso vai gerando ansiedade. Junto com essa ansiedade, você cria uma situação que aconteceu comigo de parece que estar sendo perseguida. Então, está sendo perseguida pela coordenação, está sendo perseguida pela direção, pela equipe técnica. E aí, mais um pouco, a questão da ansiedade, né? E ela vai chegando a um ponto que o que eu sentia? Eu sentia que eu estava sozinha, assim. Então, aquele problema, ele tinha sido triplicado e eu não conseguia sair daquela situação. E chegou um ponto, infelizmente, de eu não conseguir nem sair de casa, né? Nem da porta da casa, nem do portão, porque eu achava que assim, o nível de incompetência tão grande que não dava conta disso. E outro sintoma que eu tive também muito forte, assim, é essa sensação de estar sozinha, essa sensação de não conseguir resolver os problemas, né? E que todos estavam me olhando, sabe? Não sei se alguém já teve essa sensação de Ah, com que certeza. você Os é como se professores você. aí devem estar achando uma sinônimo. Então é como se todo mundo estivesse te olhando, sabe? Pra qualquer ação que você fosse tomar, você seria, como se diz, avaliado. Avaliada, Então, julgada, né? essa é julgada, né? Então, o ápice da crise de depressão foi essa. E aí eu tive que recorrer a profissionais com excelência, são os psiquiatras. Muitas Só um vezes, pouquinho, deixa eu vou interromper. É só uma coisa muito interessante, porque esses são sintomas, como você, toda essa sintomatologia que você está falando, são coisas que a pessoa de fora não percebe, né? A não, pessoa que está de fora, ela olha para você e fala, não, isso aí é frescura, não, isso aí é isso, alguma coisa, você está muito bem, né? Então, tudo isso é, que acontece, como você falou, esse quadro de depressão, de pânico, de angústia, de ansiedade, de se sentir julgada, de se sentir criticada, de incompetência, de fracasso, tudo isso acontece no mundo interior. E aí é isso. brincadeira, né? Quem te viu e quem te vê. Quem olha para você assim, então, né, esfuziante, não sabe o drama, né, a dor. E passamos. Eu costumo, no meu grupo de constelação, eu costumo falar, ó, só quem já passou mesmo por uma crise de pânico sabe o que que é. Sabe o que Você que é? olhar para o lado e você não enxergar saída, não É enxergar, verdade. não enxergar apoio, não enxergar realmente assim uma solução, né? Você está Isso. preso dentro de você mesmo, né? É uma coisa doida. Eu espero que as pessoas não escolham passar por isso. Não. E assim, eu tive uma representação que é como se você estivesse dentro de um poço e você olhava para cima, cada vez mais a saída estava longe, Nossa, sabe? É uma sensação horrível. É horrível essa sensação de você estar dentro de um poço, você olha para cima, no começo você está nas margens, né? Mas depois vai ficando escuro, escuro, e você vê lá longe e quase impossível de você chegar até a margem, né? E aí o que eu estava falando sobre a questão dos psiquiatras, eu tinha uma rejeição muito grande, né? Porque
qual que era a minha perspectiva em relação aos psiquiatras, que eram médicos para loucos, né? Aqueles loucos de atirar pedra e tal. Falei assim, mas como? Eu estou sentindo uma coisa que eu não preciso ir. Por que que eu vou no psiquiatra? Até com muita relutância, né? Então vamos. Se o problema é esse, então vamos. E assim, encontrei uma profissional muito acessível que foi me explicando isso. Falei assim, olha, se você não cuidar do que você está sentindo agora, isso pode ampliar mais ainda. E Exatamente. aí sim, fica pior e chega a questões de pessoas serem internadas, né? Situações mais severas. E aí foi o decurso da primeira sessão de crise depressiva. Aí, ao longo de 1 ano e meio, eu fui tomando, tal, entra um remédio, entra outro, tal. E o que aconteceu? Tive outros profissionais, que foram os terapeutas. O Isis foi um deles, e uma amiga nossa, aqui de Campo Grande, que me indicou a questão da constelação familiar. Falei assim, olha, eu acho que você precisa fazer a constelação, que você vai visualizar melhor essa situação, né? Porque não, como se diz, o problema não está sendo tratado da onde tem que ser tratado, né? Como se diz, a minha psiquiatra, ela trabalhava de uma parte do problema, né? Porque às vezes você precisa abrir mão dos remédios, mas a partir do momento que você já tem a consciência por onde você tem que caminhar, você tem esse instrumental, você já está, como se diz, quase 60% mais avançado, mais para melhora, você pode ir abandonando os remédios com a supervisão, né, do psiquiatra. Então você não precisa ficar, como você disse lá na outra live, dependente do remédio, da bengala, né? Você não precisa mais disso. Então você pode optar por outras coisas. E aí esses terapeutas me indicaram a constelação. E o que que eu vislumbrei? Porque daí eu tinha caído novamente. Tem mais essa situação. Entre uma crise, uma melhora, eu tive outra crise. Então eu falei assim, bom, para ter 2 crises em menos de 3 anos, eu preciso ver outro caminho, né? Eu não posso ficar desse jeito a vida toda. E aí, com a constelação familiar, eu percebi que realmente eu tinha que me reestruturar, eu tinha que ver aquilo que não está, que eu não estava querendo ver, né? Que é a base da constelação. Você inclui pessoas, inclui situações que estavam excluídas e que, como o Izzy sempre fala, a nossa criança pequena é muito leal, né? Eu percebo os meus aluninhos, eles são extremamente leais, né? Colocando o professor como um outro Deus, eles são leais. Se você falar que está certo, ele vai lá chegar em casa, vai falar que está certo. Então, assim, a minha criança interior, ela percebeu essa lealdade, né? E aí foi tratado. Mas assim, a partir do momento que foi tratado, aí eu já cheguei na beira do poço. Eu já consegui sair do poço. Eu falei assim, meu Deus, se eu soubesse disso, eu tinha procurado a constelação muito tempo antes, né? Então, assim, então são situações que a gente vai aprendendo, é experiência. E é assim, eu vejo assim, é você querer ficar naquela situação. Você quer ficar nessa situação até quanto tempo, né? Sim. Relacionado à questão lá da bengala. Você quer ficar com a bengala e sendo vítima até quando, né? Ou você quer ser a protagonista da história, né? Então Você aí a apontou, partir desse você pode apontou falar. assim, várias coisas assim fantásticas, interessantes para a gente poder compreender melhor esse universo. Isso. Mas tem uma coisa muito forte ainda, ainda tem na nossa sociedade, está diminuindo. Mas é essa crença mesmo, como você disse, assim, que o psicólogo, o terapeuta é o médico de loucos. Ainda é muito Isso, forte. As muito pessoas forte. têm muita resistência em procurar um terapeuta, procurar um psicólogo. Por quê? Porque eles pensam que, se eu procurar, significa que eu estou louco. É, E a proposta não é essa, a proposta não é essa, a proposta da psicologia,
a proposta da terapia é que você vai arrebanhando mesmo instrumentos para que você Isso. não chegue a esse limite. Porque existem É, situações, como você falou, em determinadas situações a pessoa está tão assim fora de si que ela eventualmente vai precisar de um remédio. Tá? isso. Existem situações, surtos mesmo, em que, de repente, a Precisa. boca do balão explodiu, a panela de pressão explodiu, e aí você precisa se recompor. E quando a pessoa É, está nesse estado, ela não aceita outra coisa. Ela precisa realmente de um medicamento para que o corpo possa suportar. Então, eu isso. sempre falo, o remédio, ele não é a solução. O remédio é É, uma oportunidade de que o corpo vai relaxar um pouquinho, para a partir desse relaxamento você procurar, né, outras formas de minorar o que está acontecendo. Então, procurem mesmo, quem tiver nessa situação ou percebendo que essa situação está chegando, procure um terapeuta, procure um psicólogo, converse com alguém para que a an- coisa não chegue no ponto de explodir, né? isso, verdade. Tá? Muito legal Porque isso. você não pode deixar. O que que aconteceu comigo? Eu achava que aquilo era normal, aquelas sensações eram normais. E não era. Bom, depois que eu passei da crise, eu percebo que antes disso já tinha outras situações que estavam sendo acumuladas. Então, se eu tivesse esse start de ter procurado já nas primeiras, talvez eu nem tivesse tido a crise maior, né? Mas é porque as pessoas começam a acostumar com a situação, Exatamente. né? Acostumar com. Fica É como parecendo como se sapo na fosse água uma quente. mania. Oi? É como sapo na água quente, né? O sapo vai acostumando, chega uma hora ele não consegue sair, né? Então, gosto da situação. Então a gente vai pensando que é uma mania, mas até que ponto a questão das manias, né? Até que ponto essa mania, esse ser, a gente fala assim, algumas pessoas, ele é, como fala? Que gosta todo certinho, tal, perfeccionista, Perfeccionista, lembrei. é. Então, mas até que ponto que esse perfeccionismo seu é um diferencial seu? Ou será que não está se tornando uma mania? E essa mania, ela não está encobrindo alguma coisa, né? Sim. A gente tem que ficar se analisando, se policiando para isso também. Porque daí você acostuma com a situação e quando você vai ver, você está lá no fim do poço. E Aí, tem uma coisa bem crucial, é que quando a gente pega os índices, por exemplo, de pessoas que passam por dificuldades em relação a contextos emocionais, os professores são uma classe, vamos dizer, de profissionais em que o índice de burnout é muito elevado. Né? O muito burnout grande. é aquela situação em que a pessoa realmente chega no ponto e explode. É, E você falou bem, e geralmente, na maioria das vezes, não é por uma coisa só. Não é um não, sofrimento único. São vários sofrimentos que eles foram são depositados, que eles foram ali, né, é, agregando, acumulados. acumulado, acumulado, acumulado. De repente, o saco está cheio mesmo, não tem para onde sair. A Isso, pessoa explode, né? explode. Por isso que é importante a gente estar falando sobre isso, para que os profissionais da educação, principalmente os professores, possam olhar para si, olhar para si e perceber que também todos nós temos dificuldades a serem E- observadas. Todos nós temos dificuldades em que a gente precisa suavizar em alguns pontos para que a gente possa continuar. E você falou uma coisa muito séria, porque a gente vai se acostumando. Então, aquela Vai. pessoa, ela faz uma coisa diferente, mas continua funcionando. Faz outra coisa diferente, continua funcionando. Então, o ser humano é muito adaptável, né? Muito adaptável. É Ele se adapta verdade. muito facilmente. Então, ele vai acontecendo as coisas e vai. De repente, ele tá de muleta, vai. Tá, não sei, tá de óculos, vai. Entendeu? As coisas vão se acumulando e nem isso faz ele parar. Ele só para É, realmente
a coisa chega num ponto limite mesmo de É, exaustão, né? Então, verdade. a proposta é justamente essa, vamos olhar para isso, né? Porque o profissional da educação, o professor, ele está cuidando de seres, né? Está cuidando de Verdade. pessoas. Como é que uma pessoa que não se cuida, como é que uma pessoa que Pode está com cuidar de dificuldade, outros. ela pode passar alguma coisa para o outro, né? Verdade. O Kalunga fala uma coisa muito interessante. Como é que uma pessoa infeliz pode deixar a outra pessoa feliz? Não tem como. Não consegue. Então é importante que o professor também ele saia um pouquinho desse pedestal em que ele se autocoloca, uma autocolocação, né? É, E observe, sim, é por isso que eu brinquei, professor também é gente. Então, com certeza. por trás dessa roupagem de professor, de mestre, é uma pessoa também com sentimentos, com dores, Com e certeza. dentro da constelação, Dúvidas. percebe que muitas dessas dores têm a ver com o nosso sistema familiar, né? Verdade. E vai o quê? Vai aparecer lá na escola, vai aparecer lá no serviço. Na hora que você está em contato com os pequenos, né? Não precisa Então, ser necessariamente pequeno, mas pode ser qualquer outra isso. pessoa, Não, né? com certeza. Mas com os pequenos mais ainda mais complicados, né? São. Eles são mais livres para exteriorizar o que eles sentem, o que eles estão passando dentro da família, né? Isso é verdade. E como aqui, Então, aproveitando a deixa, aproveitando essa oportunidade que a gente está dando aqui, como é que você se sentiu depois, então, de ter passado por toda essa experiência e, de repente, tendo que olhar, eu vou aproveitar assim, o que nós estamos falando aqui? Que, às vezes, um problema que aparece lá no serviço, que aparece lá na escola, que aparece lá no outro contexto, é uma dificuldade que nós temos em relação a nós mesmos dentro do nosso sistema, né? E você foi isso, muito feliz de ter apontado isso, né? Dentro da constelação, a gente percebe essa dinâmica mesmo. Se a gente não está bem no nosso sistema familiar, a gente vai irradiar essa dificuldade para todos isso, os outros sistemas que a gente participa, né? verdade. Então, Então, eu pergunto, então, como é que é depois que você passou por todas essas experiências, teve a oportunidade de realmente fazer uma sessão de constelação, como é que foi esse olhar diferente, né? não, aí o que que acontece? Você começa, com certeza, ter outros ares, outras visões. Assim, no contexto da sala de aula, você consegue olhar as crianças, os alunos, de outra forma, né? Então, a questão da disciplina, a questão do aprendizado, você já remete o que aconteceu com você, né? Já puxa lá, né? Como é que é esse pai, essa mãe dentro da casa? Como é que está acontecendo? Então, eu vejo que, apesar de que a gente teve, eu tive pouco tempo para fazer essa experiência, que daí veio a Covid, em 18 de março, eu tive quase 45 dias de experiência. Mas nesses 45 dias que a gente teve aula, é, deu para perceber isso, né? Eu já não via mais as crianças como um problema para ser Isso é resolvido, né? muito bom. Então, assim, o que que eles estão representando aqui? Onde é que a gente pode estar auxiliando lá, chamando os pais para conversar sobre isso? Porque não é a criança em si, mas lá a família. Família, Então, exatamente. deu essa oportunidade dessa visão, né? Ampliou a minha visão nesse sentido. Não olhar, não também colocar os pais como culpados, né? Mas assim, se nós temos que fazer uma orientação, se nós temos que auxiliar como profissional, então a gente vai auxiliar a criança auxiliando os pais. Como é que está sendo em casa? Como é que você lida com isso? Né? A partir da experiência que eu tive. Então, assim, nesse sentido, o resultado foi esse. Então, eu tive, assim, não tive mais ansiedade de ver as crianças como problemas, né? Meu Deus do céu, tal, isso, aquilo. Eu falei assim, não. O que está acontecendo em casa, né?
Porque ele aqui ele está representando o que está acontecendo em casa. Então vamos ver o que está acontecendo em casa e ver se é possível a gente auxiliar, E né? essa mudança de perspectiva é fundamental, justamente, para você se Isso, grudar, logicamente, isso, da dificuldade, porque a dificuldade é do outro. Você está ali é dando suporte, você pode dar o suporte, mas a dificuldade é do outro, né? Aí você isso, se conecta e com isso você mantém a sua paz. isso, O tranquilo. Beck Young vai falar o seguinte: não existem crianças difíceis, existem pais difíceis. Então você falou Isso, muito bem. A criança ela vai representar os pais ali. E outra coisa isso. muito importante é que o professor enxergue que a criança ela tem um pai e ela tem uma mãe, do Tem, qual ela tem uma lealdade muito grande. muito Isso é grande, né? verdade. A, E aí a a, gente percebe. complementando, tá, para a gente poder conversar um pouquinho mais, a Mariane Frank, né, é uma das primeiras profissionais que lançou a pedagogia sistêmica, ou seja, a aplicação das leis Hum, sistêmicas na escola. E ela tem uma que legal. frase que é muito interessante, vou ler aqui para vocês, tá? Uhum. Os professores, os técnicos, os auxiliares, assim como os alunos, precisam tomar os seus pais dentro de si. Para educar, a gente precisa de firmeza e sensibilidade. Amor, claro, amor claro e reconhecimento dos limites. É uma Isso. frase assim, que sintetiza muito bem o É, papel do com professor, certeza. né? Aí você queria falar mais alguma coisa? O pessoal perguntou alguma coisa? O pessoal está meio tímido aqui, mas está muito legal. O papo está muito gostoso, dá para a gente falar muitas coisas ainda, né? Uhum, E aproveitando que a gente está falando da Mariane Frank, né, para quem quiser pode pesquisar na internet, tem um material dela, e ela vai falar o seguinte, olha, eu já falei na outra live, mas é importante a gente reforçar. Ela diz: as atitudes disfuncionais dos alunos somente demonstram um profundo amor e uma lealdade incondicional ao pai e à mãe, né? E é com isso que é certeza. interessante, como você bem apontou, que o professor tenha, não no sentido de obrigação, tá? Eu sempre falo aqui, Isso. não é que tenha obrigado, mas assim, é interessante que ele possa, né, ter essa Olhar dessa perspectiva, forma. esse olhar, Isso. exatamente, de que a criança ela chega já com o sistema pronto dentro da escola. Ela já Isso. traz tudo para a escola. Ela não está criando Já. nada novo ali, né? Não é uma Uhum. coisa que está nascendo ali. Ela já traz. Então, quando o professor olha para aquela criança e percebe que por trás daquelas atitudes, pode ser atitudes boas, pode ser atitudes desagradáveis, pode ser atitudes terríveis, impublicáveis, mas aquelas atitudes, elas representam o conteúdo que ela está trazendo de dentro de De cá. casa. Não tem a ver com É. o professor. Não tem Isso. a ver com o professor. Tem a E às ver com o vezes. ensino, né? Isso. E ela É, vem. e às vezes os colegas acham que é isso, que é a postura dele, que é como é que ele é dentro de sala de aula, mas na verdade não se trata disso, né? Legal. Muito bem. E agora, você, conhecedora, né, das leis da constelação mental, né, e a gente percebe que você está com um sorriso mais aberto, né? Oh, obrigada. Já passou, né? Né? Isso. Legal. Assim, é, antes de você. Bom, pode completar. Então, eu ia pautar o seguinte, porque até uma coisa interessante, eu vou fazer uma live só sobre isso, né? Uhum. Muitas vezes a pessoa chega para uma constelação e a Isabela Couto, que é uma consteladora, ela é psicanalista, é uma consteladora muito famosa, ela fala assim, a pessoa quer a jabuticaba. Ou seja, a pessoa ela quer a solução do problema, né? Aí ela faz a constelação e dentro né, dos limites da compreensão que ela vai, ela não percebe o que está acontecendo, mas ela quer a jabuticaba, ela quer a solução, né? Só que é uma construção, né? A É, constelação familiar, ela não resolve o problema de ninguém.
E isso é muito importante. Eu costumo bater duro nessa tecla para que as pessoas não tenham essa ilusão. Ah, a constelação vai resolver o seu problema. Não, ela não resolve o problema, mas ela Ela, mostra uma possibilidade de solução. E é isso que é verdade, legal, né? O Bert vai falar, a constelação ela traz uma imagem de solução. Para essa imagem ela virar uma realidade, depende de você, não da depende do que, pessoa. né? Que é o que acho Isso. que você estava comentando em relação a isso, né? Então você tem que caminhar. Quando eu falei assim que a partir da constelação abriu meus olhos, não foi aquele naquele momento da sessão, sabe? Você acaba a sessão, você vai para casa e vai a mente vai fervilhando, fervilhando, fervilhando. Então, naquele momento, ele dá o start. Você vai, faz com que você entre em si e comece a perceber o que está acontecendo. E aí eu fiz duas sessões, né? Então a primeira deu uma abertura, um entendimento, na segunda deu uma outra abertura, então vai se solidificando a estrutura que você tem de entendimento, né? Você vai enxergando, vai fazendo uma reflexão do que está acontecendo. E você, ao fazer essa reflexão de si próprio, você compreende a saída, a solução, né? Por isso que muitas vezes a gente fala que a constelação é a solução. Ela é um instrumento para você ter essa habilidade de perceber, de refletir sobre a sua vida, sobre o que aconteceu, né? O que foi seu pai, o que foi sua mãe, né? E as outras pessoas que você tem que incluir também, igual na outra live que você disse, né? São tantas pessoas para incluir, então, ao fazer essas Começando, inclusões, começando pelo pai e a mãe, né? começando pelo pai e a mãe. Então, você vai nesse processo de inclusão, né? E você vai chegando a essas soluções. Mas assim, a solução é essa. Não, é uma questão de sentimento, é uma questão de entendimento. A partir do momento que você entende, aí a solução chega, sabe? As coisas vão se abrindo, mas você precisa querer, né? Agora, se você não quer, você pode fazer o tanto de sessões de constelação familiar possíveis e não vai, né? Não vai para frente. Você tem que querer sair daquela situação. O Décio, só para a gente começar a fechar mesmo aqui a proposta, ele vai falar uma coisa bem interessante. Ele fala assim, a gente prova que a gente não está bem com a nossa mãe quando a gente não cuida bem do filho dela. É verdade. Então, é bem isso. Então, a gente prova que a nossa relação não está bem. Como é que você está se cuidando? Como é que você está, Isso. né, se alimentando? Então, É. quando você vê que você não está lá muito bem essas coisas, é porque muito provavelmente a sua relação com a mãe não está muito boa. Por quê? Então, Porque a mãe é aquela pessoa que dá o alimento, que dá o sustento, é. que dá energia, que dá força. Então, quando a nossa Uhum. relação com a mãe está perfeitamente bem, nós estamos nutridos. É verdade. Muito bom. Então, são essas dicas. Não é minha frase, mas é dica do Isis. Pode pegar aí à vontade. Tá bom. Ah, muito Ah, bem. Nós estamos já encaminhando para o nosso final. Professora, não. foi um papo muito gostoso, muito, muito Que bom. divertido, muito interessante. Muitas reflexões, mesmo nesse curto espaço de tempo, deu para refletir bastante coisa. As pessoas que vão nos ver, né? Para quem não sabe, a Depois. live fica gravada, tem meu canal lá no YouTube, Sim. né? Então pode ser acessado a qualquer tempo. E a gente aqui a gente faz só uma pincelada mesmo, né? A gente traz Sim. a problemática realmente da vida cotidiana e a gente dá uma pincelada em relação à constelação. Mas é uma conversa, Pra assim, um você. bate-papo. Isso. Aqui é um bate-papo, estou batendo papo com você, né? Mas às vezes eu fico Aham, batendo papo sozinho.
falando Verdade. para a câmera aqui e a câmera finge que está me ouvindo, né? Mas é Oh, muito legal, é muito legal. Esses conteúdos são muito importantes e eu volto a falar, né? Professor também é gente, é gente. E o professor precisa de ajuda. precisa de ajuda. Todos nós precisamos, né? Certa Precisamos. vez eu ouvi de uma pessoa, que eu não vou declinar o nome, ela falou Tá assim, certo. mas Isis, você é inoxidável. Eu falei, até levei um susto. A pessoa que falou, ela vai ouvir isso aí, né? Vai saber quem que é. Ah, Então ela tá falou, mas isso certo. é inoxidável. Mas não é, ninguém é inoxidável. Todos nós temos Não. dificuldades, nós temos problemas a serem resolvidos. É lógico, existem algumas pessoas que já passaram, né, por experiência, estão um pouquinho mais Mas trabalhadinhos, né? espere. Mais espertos, consegue É pegar a coisa mais rápido. Mas todos nós estamos aqui para realmente nos reencontrarmos enquanto pessoa, enquanto ser verdade. humano. Né? Tá Tá? Então, todos certo. nós. E a frase é essa: psicólogo também é gente, professor também é gente. É, Por trás desse papel, por trás dessa função, por trás dessa atividade, existe uma pessoa, um ser humano, com suas dores, com suas histórias, com seus amores, com suas paixões, com suas dificuldades. E quando a gente olha para essa pessoa tirando esse rótulo, a gente pode ter um encontro mesmo de alma, né? E aí a isso. coisa flui, né? Flui. É o que está faltando, né? Aham, Professora verdade. Jéssica, então, as suas considerações finais. Provavelmente a gente vai fazer uma outra live, porque essa aqui realmente já é um sucesso. Tudo Né? bem. Ah, que bom. Fiquei muito Olha, eu feliz. quero Pode falar. isso. Eu quero agradecer muito o convite. Fiquei lisonjeada de participar. Mas assim, o que eu quero dizer é o seguinte, que essa conversa ela seja um ponto de reflexão para Ah, é? você que se encaixou com algumas situações que nós comentamos aqui, que seja um ponto de reflexão, um ponto de start, certo? Para você, a mente ela vai processando as informações. Então, se você se vê em algum tipo de situação parecida, dá uma olhada, como se diz, cuida do filho que é sua mãe, É, cuida bem do exatamente. filho da sua mãe, porque é você mesmo. Exatamente, né? Então, Por incrível que pareça, é você mesmo, né? então, porque, como se diz, se nós não nos cuidarmos, ninguém mais vai cuidar, porque cada um tem que cuidar de si, né? Então, é isso que eu digo, e como você falou mesmo, professor é gente, dói, sente dor, sente fome, sente calor, é uma pessoa como outra qualquer, né? Independente do título que a gente tem, qualquer outro tipo de profissão, todos nós somos seres humanos. É Nós verdade. estamos aqui para aprender. E fico muito grata pela oportunidade. Não, eu que agradeço, porque realmente foi muito rico, foi realmente um espetáculo que a gente pôde trafegar, né, por essa. É uma pincelada, não dá para a gente explorar, não dá para a gente Isso. aprofundar muita coisa, mas aquilo que a gente fala aqui, como você disse, pode servir para aquelas pessoas que estão passando por essa situação, mas não estão sabendo como resolver. Então, Isso. a professora Jéssica é uma mestra de educação, ela sabe do que está falando. Oh, Tem uma experiência legal e eu já sinto aqui que a gente vai ter mais oportunidade de conversar sobre mais coisas também, né? Não tá esgotamos certo. o assunto está em aberto. Na verdade, está dando até uma comichão, né, que a gente fala, uma comichão para fazer outras lives maravilhosas como essa. Opa, Eu tá agradeço, então, certo. professora Jéssica, muito obrigado pela sua disponibilidade, pela sua presença. É bom vê-la assim, sorrindo, né? Ah, Né? obrigada. Essa facilidade. E para vocês que ainda não sabem, não conhecem, tem o meu canal no YouTube. As lives ficam gravadas. Vocês podem acessar a qualquer tempo, podem ajudar na divulgação, dê um like, para a gente poder ampliar essa conversa a todos aqueles, né, que vierem a ser acessados. Tá? Então, professora Tá Jéssica, muito certo. obrigada. Um Eu abraço que agradeço. gostoso para você, para os seus filhos. E a Obrigada. gente
Com certeza, a gente vai marcar já a próxima. Tá bom, então. Tá bom? Obrigada. Boa noite a todos. Boa noite, boa noite. Boa noite. Então, pessoal, esse conteúdo vai ficar gravado no meu canal no YouTube. Sintam-se à vontade para acessar quantas vezes quiserem. Se vocês tiverem perguntas, dúvidas, sugestões, críticas, por que não? Mandem para a gente, tá? Mandem através do Zap Zap ou por aqui mesmo, tá? Para que a gente possa melhorar cada vez mais o nosso serviço, tá? Então, um agradecimento profundo e a gente se vê mais vezes, tá? Porque a gente sente que esses bate-papos, essas conversas têm enriquecido muito, não só a nossa vida, mas a vida de todos aqueles que nos ouvem. Tá certo? Um abraço, boa noite a todos. Tudo de bom.